Salve pessoal, tudo bem? Professor Igor aqui. Eu vou estar resolvendo com vocês hoje a questão número 11 da prova da UniRV Campus Rio Verde, Medicina 2022/2. Vou fazer uma playlist aqui com as questões resolvidas, para ficar mais fácil depois de vocês acharem. Pretendo resolver de todos os campos, tá pessoal? E colocar nessas playlists Rio Verde, Aparecida, Formosa, enfim. Tá? Vamos lá, essa questão que gerou um pouquinho de polêmica. Por conta da letra B, né, que usava alguns termos aqui que talvez vocês não viram no ensino médio, mas tudo bem, vou tentar resolvê-la de um jeito aqui que eu achei mais fácil e bem simples, que já é bem conhecido inclusive de vocês. Vamos lá, questão número 11. Todos os corpos rígidos reais são na verdade ligeiramente elásticos, o que significa que podemos mudar ligeiramente as suas dimensões, puxando-os, empurrando-os, torcendo-os ou comprimindo-os. Considere que uma extremidade de uma barra de haste de raio igual a 10 mm e comprimento L igual a 1 metro. Vamos parar aqui um pouquinho? Pessoal, se ele falou que é uma barra de aço que possui um raio de 10 mm e um comprimento de 1 metro, ele está te falando que é um cilindro, tá? Ela tem um formato cilíndrico. Porque, ora, a base é circular, mas ela tem um comprimento de 1 metro. Imagine aí na sua cabeça, uma base circular com comprimento de 1 metro. É um cilindro, como se fosse essa caneta aqui, ó. Dá pra ver? Tá? É uma barra de aço presa aí a uma extremidade. Fechou? A partir da situação e está presa a um torno e uma força F, uniforme e perpendicular à seção reta, é aplicada a outra extremidade. A partir da situação dos dados oferecidos na tabela a seguir, assinale V ou F. Pessoal, vamos lá. Ele me deu massa específica, ele me deu limite de ruptura e limite de elasticidade. Se ele me deu isso, ele vai querer que eu calcule alguma coisa que está envolvida nessa tabela. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma análise dimensional. Sempre que a UniRV coloca esse tipo de questão, na maioria das vezes, tá, a gente tem que fazer uma análise dimensional. E a questão sai assim, tá? Letra A. Se o módulo da força F for igual a 50 kN, a barra se deforma elasticamente. Letra B. Se o módulo da força F for igual a 100 kN, a barra se deforma plasticamente. E o problema está aqui nesse plástico. Eu tinha deixado até um resuminho aqui para facilitar a nossa vida, tá? Na hora de falar da questão, já eu falo sobre esse resuminho aqui. Se o módulo da força F for igual a 100 kN, a barra sofre ruptura. E se o módulo da força F for igual a 150 kN, a barra sofre ruptura. Pessoal, vocês perceberam que a gente vai ter que calcular essa força F, né? Vamos para a tabela. Eu tenho massa específica, limite de ruptura e o limite de elasticidade. Não vamos mexer com essa massa específica, eu vou fazer de um jeito mais fácil, tá? Antes de fazer isso aqui tudo, a gente tem que entender o que é limite de ruptura e limite de elasticidade. Todo corpo, quando ele deforma, ele pode se deformar elasticamente, plasticamente ou sofrer ruptura. Basicamente é o seguinte, eu começo no elástico, vou para o plástico e aí eu rompo o meu corpo. Na deformação elástica, o corpo ele segura a onda, então ele preserva as suas características e deforma elasticamente. No plástico, ele começa a perder algumas de suas características, começa a fissurar, tá? E aí, gente, ele vai romper. Em algum momento ele rompe, que aqui, né, pela minha tabela, eu sei que é quando ele atinge 400 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. Gente, o que é newton por metro quadrado? Ora, newton por metro quadrado é o que nós conhecemos como Pascal. Pascal é a unidade de medida de pressão. Ah, professor, mas eu não lembrava disso, né? Faz análise dimensional. Como a gente está falando aqui, pessoal, de limite de ruptura, elasticidade, vamos usar tensão, né? Força sobre área. Vamos lá? Vamos supor que você esqueceu essa fórmula no meio da prova. Faz uma análise dimensional. O que é Newton? Ah, Newton é força. E o que é metro quadrado? Ah, metro quadrado é área. Então, seria força sobre área, que a gente chama de sigma, que é o quê? Tensão, tá? E ele me deu essa tensão. Olha, ele falou que até 250 vezes 10 a sexta Pascal, ele vai deformar elasticamente.
De 250 vezes 10 à sexta até 400 vezes 10 à sexta, ele vai se deformar plasticamente. E aí, quando ele atingir, né, ultrapassar esses 400 vezes 10 à sexta, na verdade, ele vai sofrer ruptura. Então, perceba que o plástico, o limite plástico, ele é um intervalo entre o elástico e entre o de ruptura. Então, se eu achar a força elástica e a força de ruptura, eu consigo achar um intervalo ali da minha força que vai deformar ali plasticamente. Fechou? Vamos lá? Beleza. Pessoal, deixa eu pegar a caneta preta aqui. Aí, vamos lá. Vamos calcular primeiro para o elástico. Elástico. Bom, eu sei que a minha tensão é igual a força sobre área. E eu sei que a tensão do elástico, o máximo que ele vai até o elástico é de 250 vezes 10 à sexta. 250 vezes 10 à sexta. Isso é igual, vamos lá? Vou usar um fel aqui, ó. Mas não é de força elástica, é a força do limite elástico, tá? Sobre área. Pessoal, como é que eu calculo a área do cilindro? πr ao quadrado. Área da base vezes área πr ao quadrado, né? Área é da base. Beleza, força sobre área, então vai ficar um πr ao quadrado. Eu estava falando do volume, né, que é a área da base vezes a altura. A gente não vai precisar desse volume, a gente não vai mexer com massa específica, vamos fazer aqui por tensão, que é mais simples. Tá? Ah, mas eu não tenho um valor de π. Mas você sabe, meu querido, que aproximadamente 3,14 você consegue se virar aí nos enunciados. Em outras provas do NRV, na maioria, usa-se o π igual a 3 para facilitar a sua vida. Então, se o π é igual a 3, vamos usar o π aqui também igual a 3. Vamos facilitar a nossa vida. Fechou? Vamos substituir aqui os valores. Eu sei que, vamos lá, 250 vezes 10 à sexta é igual a força elástica, força do limite elástico dividido pela área. Vamos usar o π igual a 3, vamos facilitar a nossa vida. E a gente vê se vai ficar muito próximo aqui. Qualquer coisa a gente usa 3,14. O raio, pessoal, está em milímetros. Ai, que tristeza, né? Eu sei que Pascal é Newton por metro quadrado, então tem que transformar para metro. Muito simples. 10 milímetros é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a menos 3. Isso daqui é o quadrado. Beleza. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos fazer direto? Não, calma aí. Vamos de boa, né? Vai ficar, ó, 250 vezes 10 elevado à sexta. Vou passar esse 3 multiplicando 250. E vou passar isso aqui também multiplicando já. Vamos multiplicar tudo. Vezes... Pessoal, 10 ao quadrado, 100. Menos 3 vezes 2, 100 vezes 10 a menos 6. Olha só que beleza. Eu tenho 10 à sexta de K com 10 à sexta, 10 a menos 6 de K. Posso simplificar, né? Me sobrou 3 vezes 250. 3 vezes 250. Eu sei 3 vezes 250 vezes 100, né? 3 vezes 250 eu sei que é 750. 750 vezes 100 vai me dar 75 mil newtons. Isso aqui vai ser igual a minha força do limite elástico. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que 75 kilonewtons. Por que quilo? Quilo é 10 a terceira, né? Tenho 1, 2, 3 kilonewtons. Fechou? Essa é a minha força do regime elástico. Olha só. Beleza, então eu achei a força do meu regime elástico. Tira um print dessa tela aí, rapidão, pra gente achar agora a nossa força do limite de ruptura, pra eu não tirar aqui o enunciado, tá? Tira aquele printzão maroto, vai lá.
Partiu? Bora lá. Eu sei então, deixa eu colocar aqui, que a minha força para o meu regime elástico vai ser de 75, aproximadamente, né? 75 kilonewtons. Então, até 75 kilonewtons ele vai se deformar aí elasticamente. Eu tenho que achar quem? De ruptura. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui já. Agora vamos para o de ruptura. Ruptura. Gente, a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando agora o limite de ruptura, que é de 400 vezes 10 a sexta. Tá? Então vai ficar assim, ó. Onde tem meu sigma, eu vou substituir por 400 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. 400 vezes 10 a sexta é igual a minha força de ruptura, que eu vou chamar de F-rup, dividido pela minha área. Pessoal, eu já tenho minha área. Não sei se vocês lembram aí de cabeça, mas seria o π, que a gente está usando 3. O raio é o mesmo, porque é o mesmo cilindro. Então, ficaria vezes o raio ao quadrado, que deu 100 vezes 10 elevado a menos 6. Olha que beleza. Tá? Vamos voltar aqui. Vamos multiplicar cruzado. 3 vezes 400 vai dar 1.200, né? 1.200 vezes 100, vamos fazer direto. 1.200 vezes 100 vai dar 120 mil, né? E já vamos cortar esse cara aqui, ó. Vamos facilitar a nossa vida, ó. 10 a sexta com 10 a menos 6. Olha que beleza. Então vai ficar 120 mil newtons. Então força de ruptura vai ser igual a 120 mil newtons, ou 120 kilonewtons. Achei minha força de ruptura, olha que beleza. Então vem aqui e coloca, ó, F-rup, chamamos de F-rup, é igual a 120 kilonewtons. Pessoal, eu peço desculpa aí pela letra, ainda estou me adaptando aqui com essa mesa digitalizadora, que ela é nova e ela é bem diferente da que eu usava, então eu tô apanhando bastante dela, tá? Mas vai dar certo. Vou colocar aqui, né, kilonewtons, fechou? Então, ó, vamos lá. Até 75 kilonewtons ele vai se deformar elasticamente. De 75 kilonewtons até 120 kilonewtons ele vai se deformar plasticamente, e acima de 120 ele vai romper. Vamos para as alternativas. Letra A. Pessoal, aqui tá rabiscado porque foi um aluno meu que mandou foto da prova, tá? E aí ele rabiscou lá, não sei porquê. Se o módulo da força F foi igual, deixa eu já mudar minha nossa caneta aqui pra gente marcar as alternativas, né? Olha só, vamos lá. Aí. Se o módulo da força F for igual a 50 kN, a barra se deforma elasticamente. Pessoal, até 75 kN é elástico. Então tá verdadeiro. Verdadeiro, mete um V aqui, ó. Se o módulo da força F for igual a 100 kN, a barra se deforma plasticamente. De 75 até 120 é plástico. Verdadeiro. Se o módulo da força F for igual a 100 kN, a barra sofre ruptura. Pessoal, ela vai sofrer ruptura acima de 120. Ela não sofre ruptura. Falso. Se o módulo da força F for igual a 150 kN, a barra sofre ruptura? Sofre. Sofre, porque 150 é maior que 120. Então ela sofre ruptura. Eu prefiro fazer assim, tá, pessoal? Quando eu tenho essas questões de análise dimensional, eu prefiro resolver tudo primeiro, para depois marcar as alternativas. Eu acho mais fácil, é o jeito que eu gosto de resolver. Fechou? Valeu, gente. Vou postar os próximos vídeos. Acessem a playlist. Valeu. Até mais.